Oi, pessoal, meu nome é Sherida Paz, eu sou enfermeira, educadora em diabetes, sou professora da Universidade Estadual do Ceará, do curso de enfermagem, e na sessão de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre terapia com bomba de insulina e sistema de monitorização contínua de glicose. Estou trabalhando, com bomba de insulina com a Medtronic desde 2017, como educadora autônoma. E a gente faz esse trabalho tanto com foco maior nos pacientes, com a educação em diabetes com os pacientes, para iniciar o tratamento com eles. E após, tem um segmento com a própria empresa. E a gente vai falar um pouquinho, dar esse start, no tratamento com bomba de insulina aqui para vocês. Então, a gente vai falar, sobre a terapia. Não tá legal aqui a minha posição. Deixa eu ver se eu fico assim, fica melhor. Então, por que a bomba de insulina ela fornece o melhor controle, Primeiro que ela vai usar um tipo de insulina, que é a insulina de ação mais rápida, Então, na bomba de insulina, a gente só usa um tipo de insulina, que é a insulina ultra rápida, de preferência. Existem alguns casos de pacientes específicos que a gente recomenda o uso de insulina regular. Aqui no ambulatório tem até uma paciente, que usa insulina regular pelo perfil dela, de lipodistrofia. O método de administração ele é muito mais preciso, porque a gente consegue administrar microdoses. Então, na bomba da Medtronic, em todas as bombas, na verdade. A gente consegue usar 0,025 unidades, Então, se a gente for calcular isso, é 20 vezes uma dose menor do que uma caneta consegue fazer, que é 0,5. E a gente tem um assistente de cálculo de bolos. Então, o paciente não precisa fazer o cálculo na mão, na calculadora. Então, isso também diminui a incidência de erros. O cansaço físico, da pessoa, de ter que... quanto é que é a minha relação com carboidrato? Quanto é que é o meu fator de sensibilidade? E até porque esses valores também eles podem mudar ao longo do dia. Então, isso também facilita para o paciente, que é só colocar lá o valor da glicemia, o valor do carboidrato e a própria bomba ou o controle calcula isso para você. E na bomba mais atual da Medtronic, a bomba ela usa o valor do sensor, Então a 780, ela tem esse recurso, ela é aprovada para usar os valores do sensor. É a única bomba, que pode usar os valores do sensor para fazer essas correções. Então, se a gente for parar para pensar, ela imita muito mais próximo o funcionamento do pâncreas do que os outros tratamentos, Por isso que a bomba de insulina é considerada o padrão ouro. Aqui a gente tem uma evolução, das bombas de insulina da Medtronic. A primeira bomba ela foi usada em 2000, foi lançada em 2002, e a gente tem uma evolução até 2022, quando foi lançada a bomba atual, que é a 780. A gente ainda tem no mercado alguns pacientes usando a 722, a VEL e a 640, Mas a empresa ela está no processo de troca dessas bombas. Quem está usando essas duas plataformas aqui espontaneamente, a Medtronic já está trocando essas bombas, e a 640, quando tem algum problema no aparelho, a troca já é feita pela bomba mais nova. Então, a tendência é que todos os pacientes, os novos e os mais antigos, façam uso da bomba mais atual, que é a 780. Por isso que a gente vai fazer o enfoque aqui na bomba mais atual. E aí, o que é um sistema integrado? Eu não falei no começo, mas a Jéssica falou em aula, mas vamos fazer aqui mais um bate-papo, tá? Então, quem quiser interromper, fazer perguntas e comentários, pode ficar à vontade. E eu vou ficar nesse canto aqui porque é melhor para eu passar. Então, o que é o sistema integrado,
É um sistema que vai fazer a administração de insulina, né, rápida, ultra rápida, mediante a bomba, e vai ter o sistema de monitorização contínua integrada. Então, vai ter essa combinação, essa casadinha o tempo todo. E, fora isso, a bomba, e somado a isso, na verdade, a bomba ela vai fazer intervenções baseado no valor do sensor. Então, o tempo todo vai ter essa integração e vão haver intervenções baseadas no valor do sensor, que eu vou já comentar para você. Então, vai ter a insulina basal sendo administrada sem a interferência do paciente, a insulina bolos, que é feita mediante uma alimentação que é calculada quando o paciente insere o carboidrato, ou uma correção de glicemia quando o paciente insere uma glicemia fora da meta. E nessa bomba 780 tem as correções automáticas, mas a monitorização de glicose contínua em tempo real. Por que em tempo real? Porque o sensor ele está o tempo todo enviando a cada 5 minutos os valores que ele está medindo para a bomba, sem nenhuma interferência também, sem nenhuma ação do paciente. Aí, como é que esse basal ele acontece? Quando a gente usa caneta, né, que o paciente administra aquela dose, é uma dose única que vai ser usada, né, vamos dizer assim, no paciente ao longo do dia. Então, isso acaba sendo não tão fisiológico, porque a gente tem necessidades diferentes ao longo do dia. Quando a gente usa a bomba de insulina, a gente pode adequar a dose da basal conforme a necessidade do paciente ao longo do dia. E também por períodos, porque a gente sabe que há períodos no mês, por exemplo, a mulher no período menstrual, que a necessidade fisiológica de basal pode interferir. Em situações de infecção, essa necessidade de basal também pode aumentar, e a gente pode ajustar isso melhor de forma específica por período para o paciente. No período da manhã, que a gente tem a liberação dos hormônios contrarreguladores, que a gente tem uma necessidade também maior de basal, né? Então, isso é muito mais fisiológico e melhor ajustado quando a gente usa a bomba de insulina. Então, a gente consegue fazer várias programações diferentes por blocos, usando o sistema integrado de infusão contínua de insulina. Então, ó, no modo manual, né, como eu falei para vocês, vai ser administrado tudo que está configurado, né? Então, não vai ter esses ajustes automáticos. Aqui é só para ilustrar, né, a suspensão na previsão de hipoglicemia. Aqui está na previsão de hipoglicemia, ela interrompe, passa esse tempo sem basal e depois a basal é retomada. Aí a gente vê, né, que esse verdinho é a basal, é exatamente o que está programado, não tem essa variação, né, conforme o valor do sensor e a necessidade do paciente. Na função automática, né, que é a função SmartGuard, a gente tem, né, o basal automático, conforme o alvo que está programado, as correções automáticas, o bolo de alimentação seguro, um bolo de detecção de refeição, a conectividade, que eu já falei para vocês, né, que é por meio de Bluetooth e por meio de aplicativos, tanto para o paciente acompanhar a sua glicemia no celular, como para até 5 cuidadores acompanhar também os gráficos, né, e a glicose do sensor né, do seu familiar, e o upload diário, né, desses gráficos para o CareLink. Uma coisa importante para a gente avaliar, né, nos gráficos, né, quando a gente baixa, é que o SmartGuard ele deve estar
no mínimo 85% do tempo ativado, né, para que realmente as funções automáticas elas sejam melhores aproveitadas, tá? Então é orientar o paciente realmente a manter esse tempo, porque às vezes o sensor pede, ele não faz a calibração no tempo adequado, o sensor pede calibração, pede uma glicemia, ele não insere, aí sai do automático, enfim. Então tem que orientar essas ações, né, que o paciente precisa fazer e interagir com o paciente para que ele usufrua da tecnologia. Então, como é que essa liberação da basal acontece, né? Então, quando a glicemia vai subindo, essa basal ela vai sendo ajustada conforme a glicose do sensor, segundo o alvo que tá programado. Aí, ó, o algoritmo leva em consideração quão longe o nível de glicose está do alvo, ou seja, se é 100, 110 ou 120, há quanto tempo está fora do alvo, qual a velocidade da glicose, de queda ou de subida, quanto tempo tem de insulina ativa do corpo, e nesse caso, essa insulina ativa, ele considera a insulina em bordo, ou seja, de basal e de bolos. E quanto de insulina foi necessário nos dias prévios. Então, ele também ele faz um cálculo da insulina dos dias anteriores, certo? É o que a gente chama do PID, que é um sistema proporcional, integrativo e derivativo, que é, por exemplo, o que o ar-condicionado usa, né? Se está programado, por exemplo, 22 graus, ele vai ajustando o frio, a velocidade do ar, a temperatura do ar, conforme a temperatura que ele está aqui analisando, certo? Então, a bomba ela também analisa a glicose, a velocidade que a glicose está subindo ou descendo, e vai colocando ou tirando a basal segundo esses parâmetros, certo? Então, tem vários sistemas do nosso dia a dia que usa esse sistema PID, né, que é proporcional, integrativo e derivativo. Então, aqui a basal ela vai sendo modificada, né, ao longo do dia, conforme essas informações. E aí, assim, a gente não sabe dizer assim, até qual o valor máximo da basal, quanto que ela vai colocando, não, né? São essas informações teóricas, mas assim, em relação a valores, a gente não sabe dizer. E a partir de quanto que a correção automática é administrada? Não existe isso. Porque cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, né? Então, cada sistema faz seus cálculos de forma independente, certo? Aí, ó, se atingiu esse bolus máximo, que é individual para cada paciente, um bolus de correção vai ser feito, certo? Então, ó, um bolus de correção ele é feito a partir de uma glicose de sensor de 120. Por que 120? Porque 120 é o alvo máximo da basal, certo? Então, a basal, a glicose está subindo, a basal máxima atingiu o seu valor, e a partir de 120 é que as correções automáticas vão ser administradas ou não, conforme a necessidade. Então, esse alvo de 120 para correção, ele é um alvo fixo, a gente não pode mudar. É um alvo do sistema. Então, ó, o sistema realizará correções automáticas a cada 5 minutos, se alcançar o basal máximo e se o valor do sensor estiver acima de 120. E existe uma função no SmartGuard que é o alvo temporário.
Então, o alvo temporário, a gente orienta o paciente a fazer para situações que ele necessita de menos insulina. Por quê? Porque nessas situações, o alvo do basal, né, o alvo do SmartGuard vai ser 105, ou 150, é um padrão. Tá programado em 110, em 100, mas no alvo temporário ativado vai ser 150 e o sistema não faz correções automáticas. Ou seja, no alvo temporário, o paciente ele faz menos insulina. Então, é para uma situação, por exemplo, de exercício físico. É uma situação que ele vai caminhar muito, viagem, caminha muito. Né? O paciente ele consegue identificar situações que ele precisa de menos insulina e ativa. E qual é a orientação? Geralmente é ativar antes dessa atividade. Vou fazer exercício 5 horas da tarde. Então, ativa 1 hora antes e até 1 hora depois. E, conforme cada caso, a gente vai ver se esse tempo é suficiente, se foi muito, se foi pouco, e vai ajustando caso a caso. Quando eu coloco para fazer esse temporário, aí ele já ajusta essa meta para 150 ou tu coloca? Não, ele ajusta automaticamente. Ele ajusta automaticamente a meta para 150 e elimina as correções automáticas. E como é que é esse módulo de detecção de refeição? A pessoa esqueceu de fazer o carboidrato. E aí, a tendência da glicose, certamente vai ser uma tendência muito maior de subida. A bomba, ela tem essa sensibilidade de detectar uma subida diferente para a refeição, certo? E quando ela detecta isso, o bolo de correção, ele é muito maior. Ele é mais agressivo do que seria se ele não tivesse detectado uma falta de inserção de carboidrato, certo? Para tentar compensar essa falta de inserção de carboidrato, certo? Então, tem esse módulo de detecção de refeição. Então o paciente pode não colocar carboidrato? Não, não é assim. Por quê? Porque primeiro que para ele detectar a refeição, a glicemia, a glicose precisa subir. Então já é ruim porque vai ter pico hiperglicêmico. Isso para o paciente é ruim. Segundo que para fazer efeito da insulina, tem aquele processo, aquele tempo. Então, dependendo do que ele comeu, ele pode passar também um tempo maior em hiperglicemia. Claro que vai ser melhor do que ele não fazer nada. Por quê? Porque a bomba, ela vai corrigir, né? É melhor a bomba corrigir do que não fazer nada, certo? Mas, de qualquer forma, vai ser ruim para o paciente. Então, em geral, a bomba, ela pode corrigir até 30% de um carboidrato perdido, certo? Eu fiz uma inserção, fiz uma contagem errada, botei menos do que era para ser. Até 30% a bomba até pode corrigir, mas uma refeição completa é mais complicado. Ainda mais dependendo do que seja essa refeição. Mas isso aqui não deixa de ser algo, né, interessante. E tem também, isso aqui é o alvo temporário que eu falei para vocês, né? Aí na bomba vai aparecer, na tela da bomba aparece alvo temporário e no gráfico, tanto na tela da bomba como no gráfico, quando baixar, vai aparecer aquela pessoa correndo ali. Quando você ativa, automaticamente ele já coloca aqui a mensagem, quando a pessoa ativa, né? Aí tem também o bolo seguro. O que é o bolo seguro? Baseado no valor do sensor, quando o paciente coloca um carboidrato, a bomba automaticamente ela pode aumentar o bolos ou diminuir esse bolos. Eu coloquei aqui, por exemplo, 30 gramas de carboidrato. A própria bomba fez um ajuste para menos,
Por quê? Porque ela está vendo que a tendência da glicemia está em queda, então eu vou diminuir esse valor. Ela pode, inclusive, zerar. Né? Eu já recebi até ligação. Ai, a minha bomba está com problema, eu botei um carboidrato e não fez nada. Por quê? Porque conforme a tendência que o sensor, que o algoritmo viu a sua glicemia, ele está vendo que você não precisa. Mas eu comi. Pois é, porque o que você comeu vai servir para você evitar uma hipoglicemia. Ó, interessante que aqui, tá vendo que tem um gráfico? Ele está usando o valor do sensor. E aqui, ó, da mesma forma, ele pode aumentar. Botou 48 gramas, ele botou mais 0,2, né, para compensar uma tendência de subida da glicose do sensor. Aí, por acaso, esses 15 gramas aqui, ele vai guardar, ele zerou, né? Ele não fez esse 1,5. Ele guarda esse 1,5. E se lá na frente ele viu que fez falta, aí ele vai fazer os bolos de correção automática. Mas se não, vai ficar guardado. Aqui é um estudo, né? O estudo fixo de flex. Que é exatamente aquilo que eu falei, que não precisa mais o paciente fazer uma correção com uma contagem tão minuciosa. Por quê? Porque a bomba ela consegue fazer esses ajustes dos erros de contagem de carboidrato. Claro também que não é para a pessoa, eu vou comer 50 gramas, vou colocar só 10. Não é esses erros assim, absurdos, certo? Então, como foi esse estudo? O estudo FIX, o grupo FIX eram pessoas que comiam e tinham valores fixos de carboidrato. Ó, você come mais ou menos uma porção média. Se você comer uma porção média, você vai botar 20 gramas de carboidrato. Se a sua porção for grande, você vai botar 40 gramas de carboidrato. E o grupo Flex contava o carboidrato bem direitinho, certo? E aí, na comparação, a gente viu que mesmo o grupo Fix, que fazia uma contagem fixa de carboidrato, ele teve uma subida importante de tempo no alvo, de 47 para 73. No grupo Flex, foi maior, de 49 para 80. Claro, porque quanto melhor a gente faz carboidrato, melhor é o nosso resultado. Mas os dois subiram o tempo no alvo. E claro que, fazendo a contagem melhor, nossos resultados também são melhores. Né? De 73, a comparação do grupo de contagem fixa para o de contagem de carboidrato, né? De 73 para 80. Mas não deixa de os dois estarem no tempo no alvo. Claro que a gente vai incentivar nossos pacientes a fazer contagem de carboidrato o melhor possível. Mas assim, a gente sair de um 47 para 73 é muito bom, certo? Então, como a 780, ela consegue sim melhorar os resultados. E tudo é um processo, né? Já pensou uma pessoa que não faz nada, já fazer uma contagem fixa e ter esse resultado? Eu acho que isso é até motivador. Aqui também é mostrando a diminuição da glicada, né? Os resultados são bem melhores, né, na contagem de carboidratos, mas não deixam de ser motivadores também na contagem fixa. Isso aqui é a tela inicial da bomba, né, que mostra esse escudo, é porque o Smart Guard está ativado, quando está no modo manual, não tem esse escudo. Aí que é só para mostrar, né, que o paciente ele vê essa tela. Então, aqui em cima tá a basal, né, a basal menor, sem basal, né, porque foi ajustada. Lá no modo manual, ele passa no mínimo 30 minutos parada e no máximo 2 horas. Se em 2 horas, independente do valor da glicose, não resolveu, ele vai
retomar, né, na 640. Aqui não. Aqui ela pode ficar zerada o tempo que for necessário para a glicemia estabilizar. Aí aqui quer dizer que ele fez uma dose de insulina. Essa dose de insulina foi para correção de glicemia ou foi para alimentação? Aí eu venho aqui para baixo. Foi para alimentação. Aqui, ó, ele colocou uma calibração. Ele colocou uma gotinha de sangue. Não precisou fazer correção, porque ó, não tem insulina aqui em cima. Aí aqui, ó, são doses de bolos automático. Aqui a gente vê um bolo de correção bem maior. Talvez ele tenha comido, ó, e aqui seja um bolo de correção, detecção de refeição. Aí aqui tem um alvo temporário, início e fim. Aí o paciente ele também consegue ver o tempo no alvo, colocando a setinha da direita. Dá para ver o tempo no alvo, né? E ver o tempo acima, na faixa, abaixo e o tempo do SmartGuard. Né? Então, orientar, né, os pacientes a sempre manter acima de 85% o tempo de SmartGuard. Quais são os motivos de saída do SmartGuard? Principalmente não inserir glicemia no momento correto. Quando a gente tem que orientar a calibração, né? A calibração nos momentos de estabilidade glicêmica, que é os momentos antes de refeição, antes de alimentação, antes de exercício, né? Que são situações que variam muito a glicemia para baixo ou para menos, e isso pode comprometer a calibração. E quando não faz a calibração, o sensor ele para de fazer as leituras. Se não tem valor de sensor, o SmartGuard ele fica sem poder trabalhar. Por quê? Porque o modo automático trabalha em cima do valor do sensor. Aí na tela da bomba vai aparecer assim, sair em 4 horas. Se em 4 horas ele não inserir o valor da glicemia, o SmartGuard vai sair e vai voltar para o modo manual. Certo? Paciente acabou o sensor, tá na rua, não trocou, passou mais do que 4 horas, vai sair do SmartGuard. Tá sem o sensor, como é que a basal é ajustada? O algoritmo ele vai fazer uma média dos últimos dias para poder fazer essa administração de basal. Já que não tem valor de sensor, para ele ajustar para mais ou para menos, ele faz uma média do que foi administrado nos últimos dias, certo? Aí outra coisa importante, assim, que sempre me perguntam, por que demora tanto o sensor se ajustar, né, à vida do paciente? Porque é uma IA, né? Então, ele precisa de 2 a 6 dias, em média, para entender a nova formatação da vida do paciente. Está com infecção, período menstrual, está tomando um corticoide. Então, não é do dia para a noite que ele vai entender a nova necessidade. Então, dependendo da situação, qual a orientação? Voltar para o modo manual, que eu consigo fazer basal temporário, que eu consigo fazer ajustes na própria basal, porque no modo manual a gente consegue fazer ajuste nenhum. É aquilo que o algoritmo determina e pronto. Certo? Por quê? Porque às vezes demora muito eu esperar o algoritmo entender o que é que está acontecendo de diferente. Certo? A outra coisa importante também que sempre me pergunta, o que é que orientar para o paciente se ele comeu e esqueceu de inserir os carboidratos? Antes de bater foto. Porque assim, tem o bolso de detecção, né? Mas às vezes o paciente é porque ele tá relaxado, não tá nem aí, a bomba vai tentar correr atrás. Mas ele lembrou, né? O que é que a gente orienta? De vez em quando eu esqueço, o que é que eu faço? Depende, né? Se tem menos do que 30 minutos, a gente vai orientar ele a colocar metade dos gramas de carboidrato. Por quê? Porque provavelmente a bomba já deve ter feito correções automáticas, certo? E se a glicose estiver subindo alta,
fazer a correção que a bomba está sugerindo. Se tiver mais do que 30 minutos, não coloca nada de carboidrato e vai fazer só as correções que a bomba tiver sugerindo. Por quê? Porque quando a gente coloca lá no Bolus Wizard, dependendo do valor da glicose, a bomba ela vai sugerir uma correção. E aí eu vou confirmar. Eu não preciso esperar a correção automática. Se eu coloco no Bolus Wizard e ela está me sugerindo uma correção, eu posso dar o OK. Aí vai aparecer lá só a bomba de insulina, não vai aparecer o azul, o tracinho azul. Entende? Mas eu posso esperar o bolo de correção? Pode. Mas aí você vai estar demorando, atrasando uma correção que você poderia ter feito manualmente. Certo? Isso aqui é importante, porque no próprio gráfico a gente consegue ver quando o paciente atrasa, quando o paciente demora, quando o paciente não faz os 20 minutos antes, os bolos antecipados, né? Aí aqui, ó, é só para a gente ver, né, que o Brasil, ele não está muito diferente do restante dos países da América Latina, né, em relação ao uso da 780, em relação ao tempo no alvo. E quando a gente usa os dados otimizados, a gente tem melhores valores. E para finalizar, a gente vê que vocês, né, vê aí todos os dias, a bomba ela oferece a baixa de 9 relatórios, avaliação em progresso, revisão semanal, assistente de refeição, relatório diário, né? O relatório diário, eu particularmente considero um dos mais importantes, porque a gente consegue ver o que acontece realmente dia a dia, de uma forma mais ampla. Isso aqui é o de configuração dos dispositivos, que é importante o paciente sempre ter salvo, né? Ter na mão, caso aconteça algum problema na bomba, que eles não têm, né? Inclusive, porque eles dá um problema na bomba, eles não sabem nem o que fazer, não sabem nem que basal tem, né? O que é que vão fazer. Nesse de adesão, dá para a gente ver se eles estão trocando a cânula corretamente, se eles estão enchendo a cânula, se estão tirando o ar do catéter. Esse aqui que eu falei, né, que é o relatório diário, dá para a gente ver, né, muitas informações importantes. Obrigada.